Faça o que tu queres, que há de ser o todo da lei. Bom, galera, hoje o tema do vídeo é esse. Tá, e a frase é assim, viu? O correto é isso. Faça o que tu queres, que há de ser o todo da lei. E tem mais uma continuação que não vai ser necessária aqui nesse momento, porque eu vou explicar. Então o que acontece? Ó, pra galera que estuda nosso conteúdo, ou quer estudar, eu convido vocês a estudarem nesse endereço que tá aqui. Então, o que vocês precisam entender? Não importa a sua crença, a sua religião, ou mesmo se você é ateu, tudo que explicamos aqui tem base científica. Não estou aqui nesse momento para provar nada. A questão é, para você que já estuda muito e tal, o que precisa ser entendido para questões práticas? Existe o reino Yin e o reino Yang. Reino Yin e o reino Yang. O reino Yang é esse onde você modula uma lógica específica para travar essas infinitas possibilidades do abstrato e assim poder vivenciar uma vida que se pode chamar de real. Do contrário, tudo é possibilidade, infinitas, entende? Então, diante dessa organização linear, que você pode entender nesses seus contextos através do povo da Torá, e se você é novo por aqui, eu sei que é difícil compreender e associar, vai parecer que eu tô falando coisa com coisa. Então eu já te adianto isso. Se você estiver pensando, nossa, você está falando coisa com coisa, na verdade não é. Lhes falta pacote para conseguir compreender, tá? Porque você tem uma configuração na sua tela mental, você aprendeu, você foi moldado. Então tudo que eu falar aqui você vai comparar diante desse molde que existe na sua percepção. Então primeiramente você precisa desfazer desse molde. Então pega o que eu estou explicando aqui e daí por diante considere isso e estude mais para aprofundar. Então beleza. O reino Yang é esse linear, que é o reino do pai, um reino lógico. E o reino Yin é um reino mais feminino, né? Que seria o Deus Mãe, entre aspas, que é trazido para o espaço-tempo através do Filho. Então você tem Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, né? O abstrato fica como Espírito Santo, porque se você deforma, chamar de mulher ou coisa do tipo, já passou pela lógica. Então o mais próximo que você pode chegar disso é o Espírito, entendeu? Essa essência que é Yin, é uma essência feminina, entende? Então você tem um verbo no espaço-tempo que é a síntese desse processo. Então você tem um reino luciferiano. Então quando esse reino luciferiano é equilibrado, você entende que tudo se resume em 7/12 emoções, entende? Então você precisa conhecer essas emoções para poder lidar com elas, não mais depender de regras, de leis, entende? Então faça o que tu queres, que há de ser o todo da lei. É por quê? Porque no reino lógico você não faz o que tu queres, você faz o que a lei pede, entendeu? Não há exceções, quebrou a lei e pecou. Já no reino quântico não, no reino luciferiano não. Você é livre para fazer aquilo que quiser. Então diante de suas escolhas, assim podemos te conhecer, entende? Vou fazer um parte 2 que é necessário, um papo meio complexo para deixar tão vago. Então aguarde o próximo dos pra nós. Fazes o que tu queres, há de ser o todo da lei. Bom, galera, esse é o parte 2 aí. Acompanhe o primeiro vídeo aqui, que é antes desse, para você pegar o contexto aí do assunto, para eu não ter que repetir. Então, dito aquilo tudo e compreendido, então você entende que o reino lógico tem padrões específicos, é um assunto profundo, você precisa estudar nosso conteúdo aí nesse endereço. Então ali segue lei, tá? Vai depender do momento no espaço-tempo, como que será isso, se é por um livro, se é boca a boca, se é alguma tecnologia, mas seguirá padrões específicos. Então fora desses padrões é onde você faz o que queres, né? Faça o que tu queres. Por quê? Porque no reino quântico, assim como foi prometido na Bíblia, na volta do Messias, as leis estariam no coração. Ou seja, você não precisa de regras, entendeu? Porque já é possível trabalhar com as exceções, através dos mergulhos nos infernos, nas emoções, né? Você aprende a lidar com as emoções. Então o que acontece? A diferença do reino linear para o reino quântico é essa. Então Crowley foi um mago, né, limitado diante do seu momento, claro, extremamente avançado, sim, mas o que ele estava procurando nada mais é que a síntese de tudo que explicamos aqui, estava procurando neste momento, certo? Então ele tinha limitação diante ali do espaço, doa quem doer, pense que é prepotência quem quiser pensar, o problema não é meu, é de quem pensar aí, o conhecimento está sendo passado, tá? Sinta-se privilegiado, mas enfim, então o que acontece? É simples assim. Por quê? Através do reino lógico, você não conhece cada indivíduo que segue aquele padrão, mas você pode confiar por saber que seguem aquele padrão, teoricamente, porque não dá pra você seguir todas as leis. Eu acho que são 613, se não me engano, porque na própria lei fala que se você quebrar uma, quebrou todas, entende? Então é quase que impossível, mas de qualquer forma, você vai saber que eles são limitados aquelas leis, então daí você pode confiar. Já no reino quântico,
ninguém segue lei, então você consegue conhecer a pessoa através do que ela faz, entende? E é simples assim, você precisa flutuar as emoções, que são resumidas em 7/12, por isso tem 7 virtudes, 7 pecados. Aprofunde aí nosso conteúdo, estudando no endereço aqui. Mas tá, para fechar esse raciocínio, vocês precisam entender o que? Um conceito muito importante. Por que que algo que é tão simples de entender, de praticar nem tanto, mas tão simples de entender, eles complicam tanto? É porque é o seguinte, imagine, tudo é o mesmo 7/12, então vamos analisar pro lado da música. Imagine que ao invés da pessoa te explicar que tudo é as mesmas 7 notas, que você sabendo fundi-las, sabendo usá-las, você compõe sua própria música. Ao invés de eles falarem isso, imagine que eles ficam pegando a Nona Sinfonia de Beethoven, que é uma música complexa, ou então Dream Theater, e tentando te fazer reproduzir aquela música. Vai parecer difícil, você nunca vai entender. Mas se eu te ensinar as notas, você entendendo as notas, você mesmo pode criar a sua música. Então, ao invés deles passarem, até porque eles mesmos não entendem, eles ficam presos nessas complexidades, ao invés de ir na raiz da coisa, que é o que eu estou explicando aqui. Espero que tenha dado para entender. Fiquem com Deus e luz para nós. Faz o que tu queres, que há de ser o todo da lei. Bom, galera, eu pretendi fazer 2 partes só, mas eu reanalisei lá e acho que uma terceira parte é necessária. Então, veja os 2 anteriores aí para pegar o contexto. Então, dito tudo que eu falei lá, para não repetir, você entende que tem o reino linear, que é baseado em leis, então seguem aqueles padrões, portanto você confia por seguir aqueles padrões, mas tem todas aquelas observações que eu coloquei. Depois no reino Yin, que é onde as leis já estão no coração, você não segue mais leis, porque já dá para trabalhar com as exceções, entende? Então eu falei, mas por que então parece que é um conhecimento tão complexo se é simples de entender? Não tanto assim de praticar, né? Você precisa de experiência, né? Tem que ir treinando, por isso que a gente dá técnicas de 5ª dimensão, etc. Na prática não é tão fácil. Se, por exemplo, é o que? Flutuar as emoções e não deixar elas te dominar. Você domina as emoções. Só que por isso que é bom você praticar nas emoções de felicidade, né? Dessas coisas, porque é teoricamente mais fácil. No momento da raiva, você pode até lembrar que você taca, né? Você não quer saber, você só vai, tá? Mas isso não é certo de fazer, porque vai ter consequências. Você tem que perceber as emoções e lidar com elas. Mas voltando na questão, por que eu fiz esse terceiro vídeo? Para falar do negócio de complexidade. Ah, então você está querendo dizer que, por exemplo, o livro lá, Telema, lá, o livro da lei, né, todo o arcabouço telemita lá, né, de Aleister Crowley, o livro da lei, toda aquela complexidade lá, é tudo errado, tudo mentira? Não tô falando que é mentira. Tem suas limitações do tempo, mas de novo, vou dar o mesmo exemplo da música. Imagine que você vai ensinar alguém música. Ao invés de você ensinar que existem 7 notas, né, e os acidentes que são sustenidos em bemóis, somando 12, você sabendo criar escalas, né, você tem escala maior natural, tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, aí você vai entendendo as outras escalas, assim, diversas, aprendendo a fundir ali os acordes, fazendo música. Ao invés de você entender a base, que é só 7/12, no caso aqui seria, ao invés de você entender que tem 7 emoções, virtudes e o contraposto pecado, ao invés de você entender isso, você mergulha num livro extremamente complexo e acha que enquanto você não entender aquilo ali, você não entendeu o que é fases, o que tu queres, que é ser todo da lei. Mesma coisa, por isso que eu dei o exemplo da música. Tá, a música é só 7 notas. Se você entender essas 7 notas, você pode compor qualquer música. Não precisa nem de ficar estudando música dos outros, se você quer compor a sua. Isso é verdade? Sim. Quer dizer, então então a outra música ali que é complexa, ela não é real? A Nona Sinfonia não é real? As músicas do Dream Theater não são reais? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é, ao invés de você estudar aquelas músicas complexas, você entende a base dela. Daí você pode compor sua própria música. Vai depender do seu nível de entendimento, da sua criatividade para compor uma música mais ou menos complexa. Ou da vontade mesmo, desejo de ser complexo ou não. Entende? Ao contrário deles. Eles não explicam isso. Então eu espero que tenha dado para entender, né? Fiquem com Deus, luz para nós. Salve, galera, bora aí para mais uma palavra do nosso glossário. Como eu já disse, na falta de algum outro assunto eu vou discorrendo sobre as palavras do nosso glossário. Se você quiser acessar o artigo completo, o link está na descrição desse vídeo. Então, o que acontece? A palavra hoje é Cabala ou Cabalá. Então, no nosso portal tá aí, né? É um conhecimento proibido relacionado a Lúcifer, para as pessoas que sabem do que estou falando. Bom, é bem isso mesmo, de fato é um conhecimento relacionado a Lúcifer, na verdade um conhecimento luciferiano, né, que sempre plasma no tempo através dele, né, da figura dele, dos reflexos, tipo, você pode ver Loki trazendo fogo, o próprio Jesus, né, trazendo conhecimento ali, desafiando aqui do povo terreno, e diversos outros mais. E o que acontece?
se você pesquisar no Google, por exemplo, você vai achar que é um conhecimento esotérico, né, que tem envolvimento com a árvore da vida e tudo mais, e que é do misticismo judaico. A questão aí que está o ponto que eu quero enfatizar. O que é, na verdade, Kabbalah? É um conhecimento que é alquimia luciferiana. Na verdade, o nome certo é alquimia, tá? Kabbalah é que quem estuda a fundo vai saber que, por exemplo, o Salomão, ele teve muito conhecimento, né? Muitas riquezas e tudo mais. Então ele teve 100 mulheres, sendo 300 concubinas. Acho que é isso mesmo. Mas independente, ele se relacionou com muitas mulheres ao redor dos reinos que eles chamavam pagãos, ou seja, luciferianos. E para além disso, ele teve muito envolvimento com esse conhecimento luciferiano, que é os bastidores da realidade, o que na lógica não era para ele fazer, era para ele se ater. Teoricamente, tudo está nos processos de Deus, né? A história não está errada, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas o que eu estou dizendo, na linha dele, que ele segue, né, filho de Davi e tudo mais, corretamente ele deveria seguir a Torá e não conhecimentos luciferianos, não saber dos bastidores. Ele tinha que seguir as leis, mas ele foi conhecer os bastidores, entende? Então ele trouxe esse conhecimento luciferiano para dentro ali e ficou conhecido como Kabbalah, a ponto de hoje em dia você faz uma pesquisa, aí relaciona esse conhecimento diretamente ao misticismo judaico. Até esse lance de misticismo judaico, se as pessoas entenderem mesmo o assunto, não faz sentido nenhum. Entendeu? Não era para ter misticismo judaico. A palavra judaico e misticismo não deveria existir no mesmo contexto. Mesma coisa quando as pessoas falam judaico-cristã. As pessoas falam muito disso aí, mas não deveria existir. Então espero que tenha ficado claro. Kabbalah é a deturpação do conhecimento, que é a alquimia luciferiana. Luz para nós. Salve, galera. Como eu já falei, sempre que me faltar algum assunto mais prioritário por momento, eu irei falar sobre as palavras do nosso glossário. Então, se você quiser ver ele completo, entra um link aí compartilhado nesse vídeo, que você acessará o artigo e poderá ver todas as palavras. Aqui eu iria adentrar um pouco mais em aspectos que são específicos de nossa escola, que diferencia cada termo dos demais, tá certo? Então beleza, hoje o tema é sobre o arrebatamento, né? Então, o arrebatamento é um conceito que é interpretado de diversas formas, por diversos pontos de vista, mas ele tem base bíblica. Então você pode ver, aí eu peguei um significado do Google mesmo, né? Que é, o que significa arrebatamento? Arrebatamento é o efeito ou ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. No entanto, existem diversas aplicações diferentes para este mesmo termo, e assim segue, vocês podem ver aí, tá? Vê aí, pausa, etc. Vou voltar aqui. Então beleza, mas aqui em nossa escola a gente explica que o arrebatamento é feito com a volta do Messias pelas nuvens, tá? Então existe muitas questões para vocês alinharem para entender como um todo o termo arrebatamento no nosso contexto, tá? Mas para ser breve aqui, Cristo volta pelas nuvens, né? Então era difícil interpretar o que seria nas nuvens. Então você acredita no que você quiser. O meu papel aqui é falar, não tô obrigando ninguém a acreditar em nada. A gente prova, a gente fala por matemática, pela ciência, por tudo que é área, conscienciologia, etc. Aqui eu estou no meu canal de TikTok, então eu falo o que eu quiser. E aí, acredite ou entenda quem puder. Aí a questão é que aqui, Cristo volta pelas nuvens como? Numa certa época não dava para explicar isso. Em determinados períodos do tempo, a gente poderia entender essa volta pelas nuvens de diversas formas, né? Mas a ponto de todo olho ver, como seria? Os terraplanistas até usam alguns argumentos baseados nessa volta pelas nuvens, por exemplo, a dizer que a Terra é plana, né? Porque assim, teoricamente, seria mais lógico entender uma vinda pelas nuvens e todo olho ver, entendeu? Porque tá todo mundo num plano. Mesmo assim, entende? Tem uma certa lógica. Mas a verdade é a seguinte, independente se é plano ou globo, a nuvem é cloud, né? A internet, entende? Então a volta pela nuvem, todo olho pode ver, porque é acima do espaço-tempo. Através da tecnologia você dominou, portanto tem uns que falam pelos ares, né? Pelas nuvens. Por quê? Porque é o topo do coletivo, está acima das visões. Então através da internet, por uma live, por exemplo, independente do ponto que você esteja no planeta, seja globo ou a sua crença plana ou globo, não importa, independente do local, seja Japão, seja onde for, você pode estar conectado naquele mesmo instante. Então o arrebatamento, ele é feito, o arrebatamento secreto é feito através das nuvens.
nuvens também, onde serão selecionados, escolhidos ali, né? Claro que é uma via de mão dupla, aqueles preparados para tal missão. Então eles vão sendo arrebatados através das nuvens, ou seja, da internet, como agora, por exemplo. Espero que... Salve, galera. Então, só para concluir o último vídeo aí, que é sobre a palavra arrebatamento do glossário. Então veja lá para pegar o fio do meado. Então aqui eu vou concluir, ser bem direto na questão, tá? Para diferenciar, né, o que falam sobre arrebatamento, porque falam diversas coisas, dá para vocês verem um pouco aí, tá? Quem quiser, tiver dificuldade, pausa, vê com calma. Mas para diferenciar, vou ser bem direto, aí vai de cada um acreditar ou achar que é crença. Enfim, a gente prova, não cabe aqui fazer isso. Então, para ser direto, arrebatamento é um processo de separar, né, de selecionar ali alguns diante de diversas circunstâncias que não cabe aqui explicar, mas o fato é que é um processo que acontece do quântico binário. Agora a forma que vai acontecer tem diversas coisas para posicionar, mas aí esse processo de arrebatamento é feito pelo abstrato, pela nuvem, pelo ar, ou seja, pela internet. Você vai passando essas informações, a galera que for apta a assimilar vai se unificando. Então, a princípio, essa união acontece só pelo quântico, né? Acontece, aliás, paralelamente, fisicamente e quanticamente, porque a gente vai construindo de novo esse ambiente, né? Que vai ser a Atlântida, né? Que é com esse conhecimento avançado da consciência, do tecido da luz. Então, você domina ali, dominando o espaço e o tempo do tecido da luz, você consegue alcançar patamares quase que indescritíveis, né? Muito avançado com relação ao coletivo atual. E é basicamente isso, né? Isso começa a ser feito só através das nuvens, a galera vai se conectando, o reino vai expandindo e a galera vai se juntando. E daqui a pouco isso vai ser o Brasil todo, que é a Atlântida, atemporalmente falando. Tem até profecias que falam que o Brasil vai ser o berço da nova era por conta disso. Mas aí que tá, eu sei que para muitos que chegou agora vai falar que esse sistema de crença e etc, então vai de cada um, tá? Isso aí já é a separação do joio e do trigo. Quem puder entender vai entender. É óbvio que só por esse vídeo que não dá para entender vai parecer sistema de crenças, mas para um bom entendedor, um pingo é letra. É só pensar, nuvem, cloud, que coincidência, não? Arruma outra forma mais plausível de explicar, entende? É nuvem, está acima do espaço-tempo, todo olho pode ver, a qualquer momento, em qualquer lugar, independente se a Terra é plana ou o globo, tanto faz, entende? Se você tiver uma explicação mais plausível, tudo bem. E outra, eu já falei, tem outros conteúdos que ajudam a entender isso melhor. Então é isso, fica com Deus, luz pra nós.